Muito bem, nós vamos ler a Bíblia, então, vamos ficar em pé. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14 até o 22, é a carta ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Carta à igreja de Laodiceia, né? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor para vivificar para nós a palavra, ungir a nossa fé para receber algo do Senhor, de forma que sejamos ajudados, seja por uma palavra de correção, ou de encorajamento, ou de exemplo, ou de consolo, seja o que for. É a nossa petição. Nós sabemos que sempre a palavra do Senhor nos ajudará, nos fortalecerá, nos fortificará, nos confirmará. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, nós vamos iniciar, na mensagem à era de Laodiceia, a igreja de Laodiceia. Então, no livro, na página, não está numerado, mas é na 287, antes da 288. E quem quiser acompanhar na mensagem avulsa, tem lá atrás essas azulzinhas aí, irmão, que está em cima. Se alguém quiser acompanhar essas aí. Então nós já lemos a escritura que o irmão Brana leu, Apocalipse capítulo 3, 14 ao 22. E ele começa, como em todas as outras, a falar sobre o significado do nome Laodiceia, E logo vai falar sobre a cidade de Laodiceia para tomar os tipos. O nome Laodiceia, que significa direitos do povo, direitos do povo,
ou, dependendo da tradução, direito dos povos, né? Talvez esteja assim nessa azul aí. Era muito comum e foi dado a diversas cidades em honra às senhoras da realeza, assim chamada. Esta cidade era uma das cidades politicamente mais importantes e financeiramente mais prósperas da Ásia Menor. Importante, próspera financeiramente. Enormes quantidades de bens eram legados à cidade por cidadãos proeminentes. Era a sede de uma grande escola de medicina. Sua gente distinguia-se nas artes e nas ciências, realmente enriquecida em todos os sentidos. Era frequentemente chamada a metrópole, porquanto era a sede de condado para outras 25 cidades. Realmente uma metrópole. O deus pagão ali adorado era Zeus. Na realidade, esta cidade foi outrora chamada Diópolis, cidade de Zeus, em honra ao seu deus. No quarto século, um importante concílio eclesiástico foi realizado ali. Frequentes terremotos finalmente causaram o seu completo abandono. Que coisa, hein? O fim com terremotos. Quão apropriadas eram as características desta última era para representar a era em que vivemos agora. Por exemplo, eles adoravam Zeus, adoravam um deus, Zeus, que era o chefe e o pai dos deuses. Então Laodiceia foi além, né? Enquanto as outras adoravam outros deuses, Laodiceia foi ao topo. Estava ligada diretamente ao chefe e pai dos deuses. Isto prognosticou a premissa religiosa do século XX, de um Deus Pai, de um Deus Pai de todos nós, que estabelece a fraternidade do homem e está agora mesmo juntando os protestantes, os católicos, os judeus, os hindus, etc. Todos mais, né? Com a intenção de que uma forma mútua de adoração aumentará nosso amor, compreensão e cuidado de uns pelos outros. Os católicos e protestantes estão agora mesmo lutando por isso. E realmente estão ganhando terreno nesta união, com a reconhecida intenção de que todos os outros seguirão. Esta mesma atitude foi observada na Organização das Nações Unidas, quando os líderes mundiais recusaram-se a reconhecer qualquer conceito individual de adoração espiritual, mas recomendaram deixar de lado todos esses conceitos distintos, com a esperança de que todas as religiões se nivelem em uma só, porque todas aspiram os mesmos objetivos.
todas têm os mesmos propósitos e todas são basicamente corretas. Note o nome: Laodiceia. Os direitos do povo, ou justiça dos povos. Será que já houve uma era, como a era da igreja do século XX, que viu todas as nações levantando-se e exigindo igualdade social e financeiramente? Ainda estão martelando nisso, né? Lutas e mais lutas por igualdade social. Campanhas e mais campanhas. Programas e mais programas. Igualdade social. Esta é a era dos comunistas, onde todos os homens são supostamente iguais, embora seja assim apenas na teoria. Esta é a era dos partidos políticos, que se denominam democratas cristãos, socialistas cristãos, Federação da Comunidade Cristã, etc. E mais, né? Cada vez mais. Agora tem mais um, né? Agora a Aliança pelo Brasil. Vai fazer diferença. Mais um partido. Fundamentado em quê? Fundamentado no respeito à Bíblia, as famílias e coisas assim, né? A Deus. Boas intenções. Veja, segundo nossos teólogos liberais, Jesus foi um socialista. E a igreja primitiva, sob a direção do Espírito, praticava o socialismo. E por conseguinte devemos fazer isso hoje. Não me lembro quem estava dizendo, de alguém defendendo essa tese, né? Que Jesus era socialista, quando ele disse que quem tivesse 2 túnicas, desse uma para quem não tem nenhuma. E então a outra pessoa respondeu: e quando ele mandou tirar a dracma daquele que só tinha uma e dar para quem tinha 10, e disse: a quem tem será dado, e a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E deu ali ensinamento, né? Naquela parábola daquele senhor dizendo: você não sabe que eu ajunto onde não espalhei, ceifo onde não semeei? Se eu soubesse que você não ia multiplicar meu dinheiro, eu tinha colocado no banco para me receber com juros. E agora? Jesus era comunista, socialista ou capitalista? Então, querem discutir o que Jesus era, né? Mas se ele não era nem mesmo judeu ou gentio, quando ele esteve no mundo, o mundo tinha 3 raças, ainda hoje. 3 raças principais: judeus, gentios e samaritanos. E Jesus não era nem judeu, nem gentio, nem samaritano.
Poderia se discutir se ele é socialista, capitalista ou comunista? Não, ele era Deus. Apenas o Deus da justiça. O Deus da justiça. Apenas isto. Uma hora ele disse, enviou os discípulos e disse: não leveis espada, nem bolsa, levem nada, vão sem levar nada. Depois, quando ele os enviou novamente, ele disse: agora, arrumem uma bolsa, preparem uma espada e vão equipados. Então veja só, é o Deus da justiça. Age com justiça e fidelidade de acordo com a necessidade, com a circunstância, com o espírito. Veja, segundo nossos teólogos liberais, Jesus foi um socialista e a igreja primitiva, sob a direção do Espírito, praticava o socialismo e, por conseguinte, devemos fazer isso hoje. Quando os antigos chamavam Laodiceia de metrópole, eles estavam antecipando o governo mundial único, que agora estamos estabelecendo. Quando pensamos nesta cidade como sendo local de um grande concílio eclesiástico, vemos prenunciado o movimento ecumênico que acontece hoje, no qual muito em breve veremos todos os assim chamados cristãos se ajuntarem. Já estão. De fato, a igreja e o Estado, religião e política estão se unindo. O joio está sendo atado. O trigo logo estará pronto para o celeiro. É o joio sendo atado. Todas estas uniões, todas estas alianças, não passam disto, joio sendo atado. Era uma cidade de terremotos e tamanhos terremotos que finalmente a destruíram. Esta era terminará com Deus sacudindo o mundo inteiro, que saiu a fazer amor com a velha prostituta. Não desmoronarão apenas os sistemas mundiais, mas a própria terra será sacudida e depois renovada para o reino milenar de Cristo. A terra vai ser sacudida. Mas eu estava ouvindo o pastor Joaquim Gonçalves falando sobre o Egito e dizendo: eles viram tantas coisas. Eles viram o juízo temporário, viram as moscas, as rãs, água virar sangue e tudo mais. E ficaram inertes, a respeito do sangue, a respeito do sinal e da morte dos primogênitos. Não deram atenção para aquilo.
entraram em desespero quando a coisa aconteceu. Mas é isso que acontece. Vão ficando acostumados. Vê como as pessoas hoje estão acostumadas com tudo. Acostuma-se a ver de tudo. Todos os tipos de coisa acontecendo, coisas que há algum tempo eram absurdas, deixavam as pessoas alarmadas. Hoje, ninguém se importa mais com nada, não faz mais sentido. Há poucos dias atrás, quando eu era menino, tem pouco tempo, quando dizia assim, morreu fulano, toda a região ficava em espanto. Oh, que coisa, morreu. Era uma tristeza que caía, tudo mais. As pessoas vão aumentando, as tragédias vão aumentando, as pessoas vão acostumando. Fica normal, né? Fica tão normal, né? Desbagaçou ali, ó. A carreta passou em cima. Arrancou pedaço. É. Nossa. Pronto. E se esse mundo durasse muito tempo? Ia ficar assim. Outro dia eu vi um tatu, não sei de onde saiu aquele tatu. Ou peba, né? Pô, diz que peba não é tatu. No meio da avenida, ali no centro da cidade. Não sei de onde saiu, coitado. E o carro passou em cima, matou. E todo mundo passava ali, olhava, né? Coitado do tatu, do peba. E passa outro carro, pedaça mais um pedaço, e passa outro, foi passando. Ninguém tirou ele de lá. Quando chegou a tarde, estava só a manchinha escura no chão, não tinha mais nada. Se esse mundo durar assim muito tempo, vai ficar desse jeito com gente. Ninguém está nem aí para nada mais. E acontece, quando via falar num tremor de terra, era um absurdo. Hoje, em muitos lugares aí o povo já está acostumado com terra tremer. Nem assusta mais. E tudo mais. Então vão ficando acostumados, as coisas vão acontecendo, e tudo vai ficando normal. É o quadro da rã dentro da panela com água. Dizem que se jogar ela na água quente, ela pula fora. Mas se você pôr ela lá na água fria e colocar no fogo, a água vai esquentando, e ela vai até morrer lá dentro e não pula fora. E assim é a humanidade, acostumando. Aos poucos, veja só, mas a terra vai ser sacudida. E depois renovada para o reino milenar de Cristo. A cidade era rica, Laodiceia era rica, né? Bem dotada pelos ricos, estava cheia de cultura, a ciência abundava. Quão semelhante é hoje! As igrejas são ricas. Vamos nem falar do mundo, vamos falar das igrejas, são ricas.
A adoração é bela e formal, porém fria e morta. A cultura e a instrução têm tomado o lugar da palavra dada pelo Espírito, e a fé tem sido substituída pela ciência, de modo que o homem é vítima do materialismo. Em cada atributo, a antiga Laodiceia acha-se renascida na era de Laodiceia do século XX, entrando para o século XXI, né? Cada atributo daquela cidade acha-se renascido. Pela misericórdia de Deus, só pela misericórdia. Como diz a Bíblia, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Pela misericórdia de Deus, que aqueles que têm ouvidos para ouvir possam sair dela para que não sejam participantes dos seus pecados e do consequente juízo. Só a misericórdia de Deus é suficiente para tirar quem quer que seja, para abrir o entendimento. Tem vezes que a gente fica assim, não sei como, meio abobado, sem querer entender, mas entendendo, sabendo o que é. Como você pode pegar as Escrituras, as profecias, as promessas de Deus, de uma forma tão clara na Bíblia e mostrar para o dia de hoje, para as pessoas e as pessoas? É estranho. Como não pode ver? Como não pode crer? Como as pessoas, em grandes multidões hoje, falam tanto em Jesus, falam tanto em fé em Deus, e você pode pegar a Bíblia e ler para elas aqui, olha, aqui está, você diz que crê em Deus, você crê tanto em Deus, aqui está a Bíblia de Deus, a palavra de Deus. Ela manda você se arrepender de seus pecados, ela manda você ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, ela te manda se apartar da iniquidade, se apartar do mundo, deixar o amor do mundo. Não significa nada? Por que não fazer? Por que não tomar a palavra de Deus e simplesmente pôr em prática, começar a caminhar, né? Veja só, mas esta era a era onde as pessoas são mais amigas dos deleites do que amigas de Deus. São mais amigas dos deleites. Mesmo no sentido religioso. Se for algo prazeroso, se for festança,
se tiver emoção, se tiver gritos, pulos, palmas, todo mundo gosta, elas gostam. Deleite, prazer. Mas quando o assunto é tomar a Deus em sua palavra, a verdade, que conforme a parábola, anda por aí, nua, aí é difícil. Por quê? Porque as pessoas preferem olhar para a mentira vestida com as roupas da verdade do que olhar para a verdade nua. É mais decente, né? É mais decente olhar a mentira vestida com as roupas da verdade do que olhar para a verdade sem roupa. Então é exatamente essa era, rica de cultura, de educação, de tudo mais, e até de respeito, né? Até de respeito. É melhor não olhar para a verdade nua, é melhor olhar para a mentira vestida. E isso enquadra perfeitamente com aquela tentação que nós vimos no finalzinho da era de Filadélfia. Aquela tentação tão iluminante, aquela proposta iluminante, vivificante, estimulante, aparentemente tão correta de acordo com o entendimento humano. Só a misericórdia de Deus para fazer com que aqueles que têm ouvidos possam ouvir, para sair desta coisa, deste movimento, deste sistema tão alienado, tão dominado pelo poder das trevas, nos lugares celestiais. Poder das trevas reinando dentro das igrejas, no mundo espiritual, no mundo religioso, o poder das trevas está. Então, só mesmo a misericórdia de Deus para fazer com que aqueles que têm ouvidos para ouvir possam sair dela, para não ser participantes. Agora aí está a coisa. A Bíblia diz isso: sai dela, povo meu, para não seres participantes de seus pecados e não receba as suas pragas. Porque são duas coisas que não se apartam. Aqueles que participarem dos pecados dela receberão também as pragas que ela há de receber. É impossível não ser participante dos pecados de Laodiceia, desta era,
ser participante de seus pecados e não receber de suas pragas. Veja, então é necessário ouvir pelo Espírito, sair, apartar-se de suas iniquidades, para que seja livre do juízo que há de vir sobre ela. Como está escrito: eis que a porei numa cama de grande tribulação. Eis que a porei numa cama de grande tribulação. Aí sim verão a diferença, porque estão alienados, acostumados com tribulações, mas há de vir a grande tribulação. A grande tribulação. Assim como a Bíblia diz que coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração humano, são as que Deus tem preparadas para aqueles que o amam, assim também coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que nem chegaram ao coração humano. No sentido de que é mau e terrível, também estão preparadas para todos quantos não amam a vinda do Senhor. Para todos quantos são amigos dos deleites que Laodiceia tem para oferecer, para todos quantos se deleitam em participar de seus pecados. Mas a misericórdia de Deus é para aqueles dos quais Ele tem misericórdia, porque Ele disse: porque terei misericórdia de quem tenho misericórdia. Graças a Deus, porque sua misericórdia nos alcançou. Graças a Deus por sua misericórdia que nos salvou, que nos abriu o entendimento, que colocou diante de nós a mensagem de um profeta, esclarecendo, mostrando, revelando, e com mão forte simplesmente nos arrancou de onde nós estávamos e nos colocou onde estamos agora, no corpo de Cristo, em sua palavra. Amém. O Senhor continue a nos ajudar e a vivificar nos nossos corações a fé que Ele nos tem dado. Em nome de Jesus Cristo. Senhor bendito, nós te agradecemos. Te agradecemos no início, te agradecemos no fim de mais esta reunião e continuamos a te agradecer, pois grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grande é o mistério da eleição, do ser escolhido por Deus para conhecer estas coisas que o Senhor ocultou dos sábios e dos entendidos e revelou para os pequenos e humildes. Deus bendito, aceita, portanto, nossa gratidão e toma-nos pela Tua mão e dirige-nos mais e mais. Dá, ó Deus, saúde para os Teus filhos, dá coragem para o Teu povo, dá fé para caminhar, Senhor. Dá o Teu Espírito para dirigir em todo o tempo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus continue abençoando. Quinta-feira, o Senhor nos permitindo, estaremos aqui.
para mais uma reunião de oração. Sábado também, né?